noite, Pastor Diogo. E uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está a tua atmosfera nessa noite? A Bíblia diz que é dado para o homem ele poder olhar para cima da ponte, olhar para cima dos montes e saber se vai chover, né? Não, é algum de vocês aí descrente. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu dar uma baixadinha aqui, igreja, senão é muito eco. A Bíblia diz que é dado para o homem ele poder olhar para as pontes, olhar para os montes e saber se vai chover ou não. Ei, ei. 1, 2, som. É aqui mesmo, vamos lá. Ei, som. Glória a Deus. Agora tá beleza. Vamos continuar pela terceira vez. E saber se vai chover ou se vai fazer sol. Olhar as condições climáticas, saber sobre as estações do ano. Mas ele olha assim ele olha para o povo e fala: vocês são hipócritas, mas vocês não conseguem reconhecer que eu sou o Messias. Você não consegue reconhecer que eu sou enviado de Deus para que aconteça algo aqui nessa terra. Ou seja, Jesus fala para eles que eles são hipócritas por eles não querer reconhecer a divindade de Jesus. Por eles não querer reconhecer que Jesus era o Messias. E hoje eu faço análise aqui para o nosso tempo hoje. As pessoas elas precisam dizer para elas que elas são fortes. As pessoas precisam o tempo todo ter convicção, não, eu sou forte. E elas precisam de algum jeito, de alguma maneira fundamentar esse argumento. Ela precisa de algum jeito, de alguma maneira ter paz naquilo que ela está promovendo, naquilo que ela está fazendo. E isso faz com que elas não parem um pouco para poder reconhecer quem elas são. A maioria das pessoas hoje estão com dificuldade em se reconhecer, em saber quem são de fato, saber a sua identidade no Senhor, gastar um tempo para poder ver quais são os seus problemas, quais são os seus dilemas, assim, quais são as raízes do problema da própria vida. Mas ela fica pensando nas pessoas que a ofenderam um dia. Ela fica pensando naquilo que não está no controle dela, como o valor do dólar. Ela fica pensando naquilo que não está no controle dela, como o vizinho, ou como tempos passados, ou aquilo que não pode mais ser movido. Mas ela não para um tempo para dizer: Senhor, eu preciso ser transformado. Senhor, eu preciso ser mudado exatamente aqui nessa área. Eu quero que você entenda. Talvez você tenha 20, 30, 50, 60 anos. E você passou a maior parte da sua vida criando aquela ideia de quem você é. E agora o Evangelho chegou com uma luz para você. Você acha que vai ser de um dia para a noite que você vai mudar? Não vai. Não é assim. Você vai ter que lutar contra os seus defeitos, contra os seus problemas. Você vai ter que lutar contra os seus paradigmas, contra aquilo que às vezes você gosta, mas te trava. Quando eu vejo uma pessoa lutando para saber se ela vai continuar servindo ao Senhor ou não, eu entendo que ela nunca conheceu o Senhor e ela vive presa em uma ideia religiosa. Ela vive preso, porque se você viver a plenitude do Evangelho, você vai ter acesso a poderes, você vai ter acesso a milagres, você vai ter acesso à transformação. Porque existe um lugar reservado por Jesus para cada um de nós, um lugar exclusivo e específico, que quando nós entramos lá é como se fosse um espelho 360 graus, que nós conseguimos ver todas as nossas partes, e nós agora precisamos ser mudados e transformados. Porque não existe um lugar de milagre, não existe um lugar de transformação, sem antes existir o caminho da cruz. E as pessoas estão o tempo todo fugindo da cruz. Você não vai ter acesso a poder. Você não vai ter acesso à alegria da vida. As pessoas elas passam o tempo todo buscando a felicidade. O objetivo de vida das pessoas é encontrar a felicidade. Mas o problema é que a felicidade ela não é uma coisa. O problema é que quando você busca a felicidade vai ser algo baseado naquilo que você entende o que é a felicidade. E quando você entende o que é a felicidade, você busca aquilo.
automaticamente você já matou a felicidade. Então eu quero que você entenda isso. Porque talvez para você ser feliz é alguém que viaja muito, talvez para você ser feliz é alguém que consegue trocar de carro todo ano, talvez para você alguém que é feliz é alguém que possui empresas, eu não sei, é alguém que conseguiu um homem que o satisfaz, uma mulher que o satisfaz, talvez é ter filhos, talvez é ter pets, talvez é... E isso não é felicidade. Tudo isso são coisas que estão atreladas à felicidade, mas isso não é a felicidade. Existe um lugar no Senhor que lá tem a verdadeira felicidade. E não é sobre religião que eu estou falando. Não é sobre métodos diferentes de você elevar a adoração, mas é sobre a adoração genuína, é sobre a adoração sincera. É sobre você encontrar com um sacerdote de verdade. Hoje é dia de pão e vinho. Repita comigo, hoje é dia de pão e vinho. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. O capítulo é de número 7 e o verso é de número 11. Você pode ficar sentado mesmo que o texto é um tanto que extenso. Vamos lá. Deus vai te pegar nessa noite. É necessário você gastar tempo se conhecendo. Às vezes você gasta tempo com coach, às vezes você gasta tempo com séries, às vezes você gasta tempo com meios de encontrar a felicidade e não gasta tempo se conhecendo. Eu não sei se você tem coragem de chamar 5 pessoas mais críticas que você conhece. Não vale o pastor, vamos lá, que eu sou crítico demais. E você falar assim, quais são os meus defeitos? Mas pessoas que você convive, não é pessoas aleatórias. Quais são os meus defeitos? O que é que você acha que mais assim é chato em mim? E você propôs a mudar isso, porque eu vou te falar, você tem que ter maturidade. Porque de repente você vai falar isso, a pessoa vai dizer e você vai se ofender com essa pessoa. Antes de chegar esse dia, ore. Esteja disposto realmente a querer uma transformação. Porque isso não é sobre você apenas se ofender, não é sobre você ter mais argumentos de comiseração, de você ter autopiedade, de você ter pena de você, porque eu nunca imaginei que a irmã Juris Creu dispensava isso de mim. Irmão, é algo para a sua transformação, só que se o diabo te pegar, você com o espírito comprometido vai ser um motivo de guerra. Meu esposo, qual é o meu maior defeito? Seu defeito é esse. Meu Deus, ele falou isso de mim? Ele que deixa a toalha em cima da cama, deixa a cueca ao avesso lá no cantinho, e a pessoa ela começa de tais maneiras ter argumento para ela continuar sendo aquela pessoa, e agora com a ofensa. Ou seja, se conhecer dá trabalho demais. Se conhecer é doloroso. Se conhecer não é para todo mundo. É por isso que as pessoas perdem tempo perdidos na Netflix da vida, para poder ficar vivendo os personagens de outras pessoas, para poder ficar se imaginando como seria. É por isso que as pessoas ficam perdidas nos rios da vida no Instagram, fica perdida em filmes, fica perdida em músicas, em livros, em novelas, em doramas, porque ela não quer se encarar, ela não quer olhar para o espelho e dizer, eu preciso amadurecer, eu preciso ser uma mulher compromissada, disciplinada, eu preciso ser um homem disciplinado, compromissado, porque existe um crescimento nisso, existe um poder e uma felicidade. Não é sobre você se autoflagelar, não é sobre você passar esse processo de transformação apenas para sofrer a dor do processo, mas é sobre você chegar neste lugar de amadurecimento. É sobre você viver em uma família que tem homens sadios, que tem homens amadurecidos, homens sábios, homens que Deus olha e diz, esse é o homem que está ensinando os filhos em um padrão a qual eu sou o padrão. Vamos lá. O evangelho, ele não é algo bonito apenas para nós ficarmos delirando nas canções, glorificando e tendo êxtase da adoração, não é. Jesus, ele disse, eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer guerra. Eu vim trazer dissensões entre pais e filhos, entre irmãos, entre genro e nora. Ele disse que ele veio trazer isso. Aí você vê uma mulher, quando Jesus fala sobre tudo isso, a gente vê uma mulher chegando para Jesus dizendo, Jesus,
Por favor, quando você chegar no teu reino, coloque um filho meu na sua direita e o outro à sua esquerda. Eles observaram Jesus e viram a oportunidade, estavam pensando em negócios, estavam pensando em formas de apenas crescer, mas Jesus estava puxando para algo mais perto, Jesus estava puxando para algo na verdade interno, Jesus estava puxando para um reino que não era visto com os olhos, Jesus estava puxando para algo sobrenatural, para uma dimensão acima daquilo que eles poderiam entender. Jesus olha para ele e diz: eles não suportariam o que eu vou passar. Porventura eles estão dispostos a beber o cálice que eu beberei? Não era qualquer cálice, era o cálice da ira de Deus. Não era apenas o caminho da cruz que muitos homens passavam naquela época. Não era apenas o caminho de tomar chicotadas e ser crucificado. Vários homens, inclusive Jesus estava no meio de dois naquele dia, que estava passando o mesmo processo que ele. Mas o pior problema era o cálice da ira. Salmo 78 vai dizer que esse cálice ele tinha gosto de fezes. É o cálice da ira de Deus, é o cálice da iniquidade, é o cálice do pecado. Quando as pessoas pecam demais, chega um nível de iniquidade, nós é como se tivesse um anjo carregando uma taça, e quando isso transborda, a ira vem sobre as pessoas. Só que não era apenas a ira de uma pessoa, era a ira de toda a população, daqueles que passaram, daqueles que estavam vivos e daqueles que viriam. Era o sacerdote perfeito que estava fazendo um sacrifício, era o sacerdote perfeito que era o próprio sacrifício. Vamos lá. Quem achou o livro de Hebreus, dá uma glória a Deus aí, bem forte. Hebreus 7, a partir do verso 11. Igreja, não é sobre eu trazer uma palavra. Vamos lá. É sobre nós vivermos em uma dimensão diferente. Disse assim no verso 11. Hebreus 7, 11. Tem pessoas procurando. Vamos lá. Sendo assim, se houvesse uma maneira de alcançar a perfeição por intermédio do sacerdote levítico, considerando que durante sua vigência a lei foi entregue ao povo, por qual razão haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque, e não a de Arão? Pois, mudando o sacerdócio, obrigatoriamente ocorre também a mudança de lei. Porque aquele sobre quem se fazem estas afirmações pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Porquanto é bem sabido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. A esse foi tornando-se ainda mais claro com o surgimento de outro sacerdote, a semelhança de Melquisedeque, não constituído segundo o decreto de um mandamento humano relativo à linhagem, mas de acordo com o poder de uma vida inextinguível. Verso 17. Porque sobre ele está escrito: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio da qual temos pleno acesso a Deus. E não foi sem juramento que esse fato se deu. Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento, no momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior. Por isso, aqueles sacerdotes têm surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Contudo, considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aquele que, por intermédio dele, achegasse a Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia,
que oferece primeiro por seu próprio pecado e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homem que tem fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Amém? Agora você ora por você. Você sentado aí, coloca a mão sobre o seu coração. Por favor, vamos lá. Libera uma porção sobre você nesse momento. Ramate o ide canto, orolora lá, sombra lá, cumbro lobadabaço. Senhor Jesus, aqui estamos, Pai. Precisamos de uma porção, Senhor, para esses dias. E sabemos, Pai amado, da Tua maravilhosa graça. Conhecemos os Teus feitos nesses últimos anos. Já conhecemos o cheiro do Teu perfume. Já reconhecemos o Teu olhar. Reconhecemos a Tua face, os Teus pés, as Tuas mãos. Mas nós gostamos mesmo do Teu abraço, Senhor. Gostamos de sentir o Teu aperto. E reconhecer que o Senhor está ali não apenas para nos servir, mas para nós podermos Te adorar em uma esfera a qual nós nos completamos quando estamos aos Teus pés, Senhor. Sabemos, Senhor amado, que o Teu abraço nos espreme a ser pessoas transformadas, mudadas, pessoas aperfeiçoadas pela Tua espada. Aquele, Pai amado, que leva, Senhor, as Tuas palavras e faz aquilo que os anjos não podem fazer. Nós somos escolhidos por Ti, Senhor, nós não sabemos o motivo. Não temos graça, não temos beleza em nossos olhos, não temos nada a Te oferecer. Muitas das vezes desobediência, muitas das vezes teimosia, mas mesmo assim o Senhor insiste em nós ao ponto de morrer, acreditando que nós seríamos a resposta para a nossa nação. Então assim, nós pedimos nessa noite que o Senhor fale em uma linguagem tão clara, que nós consigamos, Pai amado, quebrar todos os paradigmas, quebrar todos os sofismas, todos os dogmas, todas as ideologias, todas as porções lançadas pelos nossos pais, todas as porções lançadas pelo sistema filosófico, político. Nós queremos apenas, Pai amado, se encontrar contigo no Teu reino, entendendo quem nós somos e quem Tu és. Por favor, Senhor, nos desconfigura para nos configurar do Teu padrão, Senhor. Me use como conduíte do Teu Espírito a cada coração. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto de Hebreus, ele é lindo, porque o escritor de Hebreus, ele resolveu tirar um capítulo inteiro apenas para poder falar de Melquisedeque, apenas para poder falar de Jesus. Estava tendo uma briga gigantesca em Jerusalém, porque era sabido que todos os sacerdotes, ele tinha que vir da tribo de Levi. E quando Jesus, ele fala que ele é o sacerdote supremo, quando Jesus fala que ele é o sumo sacerdote, agora tem uma briga teológica, porque diz: tu é da tribo de Judá, como tu vem dizer para nós que você é um sacerdote. Quando nós paramos para observar, do ponto de vista da época, Jerusalém, ele era todo rodeado pela religião. Sim, tinha a política, tinha a filosofia, mas o que reinava de fato era a religião, porque ele foi criado em cima das bases religiosas. Existia vários sacerdotes, existia vários meios de fazer sacrifícios, existia vários meios de levar algum jeito, alguma maneira para as pessoas chegar de algum jeito ou de outro a Deus. Mas as pessoas de fato, elas não estavam mais preocupadas com Deus. Pelo contrário, a maioria delas tinha um Deus guardado no coração como Deus violento, como Deus punidor. Aquele Deus do Velho Testamento, não tinha ainda aparecido o Cordeiro perfeito que tiraria o pecado do mundo.
Tudo que eles guardavam na ideia deles era o que era certo. Perguntava a Anás. O que é certo? Pergunta a Caifás. O que é errado? Pergunte a Pilatos, pergunte a Herodes. Esses homens, o nosso dilema é a guerra de Jerusalém contra Roma. Nós somos escravos desse povo. E a ideia deles era viver em torno disto aí. E agora o sacerdote, ele tinha uma grande incumbência de levar o sacrifício para todo aquele povo. Que fazia o quê? Lembrava a tipificação lá do tempo do Egito. Quando veio aquela grande praga e precisava que matasse um cordeiro, e esse cordeiro era passado o sangue nos umbrais. Aquela família que não tinha condição, ela tinha que se juntar com a outra para poder passar o sangue nos umbrais, porque aonde estava o sangue passado nos umbrais da porta, como se fosse uma cruz em cima e nas duas extremidades, ali o anjo da morte passava e não matava os primogênitos. Então agora se tornou um rito e todos tinham que fazer aquilo sempre, precisando que o sacerdote ele fizesse aquilo. Porém, os sacerdotes da tribo de Levi, eles não eram perfeitos. Eles primeiro, antes de oferecer o sacrifício pelo povo, ele tinha que oferecer o sacrifício primeiro pelos pecados dele. Ou seja, ele não era como Jesus, ele não era como o Messias, ele não estava 100% amparado, e assim eles tinham que fazer, até o dia que na beira do Rio Jordão, ali estava João Batista, batizando alguns, quando ele vê um homem vindo com um brilho diferente nos olhos, quando ele vê um homem vindo com a sua roupa empoeirada das ruas da Palestina, esse homem se chamava Jesus, e João gritou, aí vem o Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo. Agora tudo se parou. Satanás agora sabe quem é o Messias. O reino das trevas agora sabe quem é o Messias. Alguns que já o seguiam, os discípulos, agora entendem quem é de fato Jesus. Você consegue identificar, você consegue reconhecer quem é Jesus de fato na sua vida? Se ele é realmente o Cordeiro, se ele é realmente o Jesus vívido, se ele realmente é aquele todo-poderoso. Ele era o sacerdote que o sacrifício que ele entregaria era apenas um para toda a eternidade. Não precisaria fazer um sacrifício todo ano. Não precisaria matar um cordeiro todo ano, porque ele era o próprio cordeiro. Você consegue entender a atmosfera que Jesus carregava quando ele estava passando aqui a terra? Você consegue entender aquilo que ele levava com ele? Você consegue entender aquilo que ele representava? Jesus, o sacerdote diferente. Jesus que não era da tribo de Levi, mas era da tribo de Judá. Jesus, o sacerdote supremo. Jesus, o sumo sacerdote. Jesus, o sacerdote superior. Você consegue identificar esse ser morando dentro de você? Você consegue identificar esse ser tão poderoso? Criador dos céus e da terra, Criador do mar, Criador de todas as coisas. Você consegue identificar que Ele mora dentro de você? Talvez a nossa mente religiosa de alguma maneira diz que nós acreditamos, mas o nosso subconsciente claramente não acredita nessa possibilidade. Por quê? Pelos feitos, você olha e talvez a sua vida é uma vida de derrota. Talvez você olhe e você diz que você não tem grandes conquistas, que você não sabe o que de fato você está procurando. Talvez você é como o sacerdote, o levita do Salmo 73 lá, quem lembra? Como? Asaf, obrigado, pastora. Como Asaf, dizendo, Senhor, eu tenho sido fiel, Senhor, eu tenho feito adoração, mas o meu vizinho, ele tem estado melhor que eu. Sabe por que eu estou falando isso para você nessa noite? Sabe por que as coisas não acontecem de fato? Primeiro, você não gasta tempo para se reconhecer. Esta é a palavra que Deus de alguma maneira está insistindo nessa noite. Sobre você se reconhecer, sobre você saber sua identidade, sobre você saber de fato onde você toda vez cai, onde toda vez você negocia, onde toda vez você retrocede, onde toda vez você sente nojo de você mesmo. Você consegue entender? Vamos lá. Vamos lá. Então, se você não vive essas coisas, se você não anda nessa dimensão, se você não consegue reconhecer de fato quem você é e aquilo que você carrega, se você não vive de fato o que o Senhor pede para você viver, então não tem como você alcançar esses milagres prometidos por Ele. Então não tem como de fato você viver nessa dimensão. Se quiser deixar por enquanto desligado. Se você quiser
viver essas coisas. Então, existe um preço a ser pago. Existe uma cruz para te abraçar. Você consegue entender? Então, quando você foge da cruz, quando você foge da sua identidade, também você está fugindo dos seus milagres. Também você está fugindo dos seus níveis que você pode acessar os poderes. Então, não é sobre você não pagar o preço, mas também é sobre você não viver a plenitude da salvação. Também é sobre você não viver os milagres verdadeiros de Deus e ser alguém feliz, ser alguém realizado, ser alguém que sabe quem é. O Evangelho é sobre isso. Tem pessoas cansadas do Evangelho, querendo parar, querendo desistir, mas nunca se deu de verdade para o Evangelho. Porque é escravo do mundo sexual. Do mundo sexual mesmo eu estou falando. Seja entre homem e mulher, seja entre a pessoa do mesmo sexo. Talvez é escravo de dinheiro. Talvez é escravo de algum outro tipo de vício. Talvez é escravo da fofoca, vamos lá. Talvez é escravo da gula. Por que falar só sobre os pecados chamados capitais, ou seja lá como o mundo fala? O pior pecado é Tiago 4:17. Aquele que sabe o bem que deve fazer, não faz, esse está pecando. Você consegue entender? Jesus diz, buscar-me-ei e me encontrarás. Buscar de todo entendimento, de todo coração. Igreja, isso é difícil, senão todo mundo estava fazendo. Mas não tem como eu pregar outra coisa. Talvez eu traga algo motivacional para você. Você pode até sair feliz com a mensagem, mas isso não vai trazer resultado nenhum amanhã na sua vida. Você vai ficar dependente das pregações. Você não pode ser dependente da pregação. Você não pode ser dependente do sacerdote. Era isso que Jesus estava dizendo quando ele vem como sacerdote da tribo de Judá. Ei, eu quero que vocês entendam que vocês não são escravos do sacerdote da tribo de Levi. Não é sobre o templo. Não é sobre o sacrifício. Mas é sobre o sacrifício. É sobre o sacrificador. É sobre aquele que entregou a vida. Talvez você olhe aí e diz, eu não sei mais o que fazer da minha vida, porque de fato eu não sei a minha identidade. E aí começa o grande dilema dentro de Jerusalém. Ele é o sacerdote ou ele não é? Ele é o sacerdote ou ele não é? Eu acredito que ele não seja, porque para ser tinha que ser da tribo de Levi. Aí o escritor de Hebreus, ele concorda. Quando nós abrimos aqui no capítulo 7, no verso de número 1, ele começa dizendo, porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, que depois se torna Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele vem antes de Abraão. Abraão, ele é o patriarca, ele é aquele que inicia. Não tinha a Torá, não tinha ainda as tribos, não tinha os mandamentos, não tinha 10, não tinha 613 mandamentos, não tinha nada disso, vinha tudo, vinha antes de tudo. Antes de tudo ele estava dizendo, olha, Melquisedeque se encontrou com Abraão, você consegue entender? E Abraão reconhece, porque a tradição diz, quando fala tradição, são relatos escritos, chamado de apócrifos, aquilo que não está na Bíblia. Mas a tradição são livros reconhecidos. A tradição diz que existia vários sacerdotes do próprio Deus na terra. Era como se fosse um grupo do Elion. Era aquele do El Elion, aquele que ensinava, o Deus que ensinava. Melquisedeque, ele era reconhecido como o sacerdote principal. Era aquele que ia para as extremidades ensinar sobre os códigos da vida. Era aquele que ia para as extremidades ensinar sobre os milagres. Era aquele que ia para as extremidades ensinar as pessoas como tinha que entregar os sacrifícios a Deus. Como entrava em áreas que Deus estava lá para poder recebê-los. E é o próprio Melquisedeque que vai encontrar um dia com Abraão. É o próprio Melquisedeque que um dia vai estar habilitando Abraão. E quando você para ler aqui, sacerdote do Deus Altíssimo que saiu ao encontro de Abraão, ele foi se encontrar com Abraão. Quando este voltava depois de haver derrotado os reis e o abençoou. Capítulo 14 de Gênesis, a Bíblia fala que tem uma grande guerra, tem um rei chamado Quedolamé,
que ele se reúne com mais 4 reis e ele resolve saquear todos os reinos próximos. E uma das pessoas que é saqueada pelo esse rei é Ló. Ló, ele é saqueado e é tomado todas as coisas de Ló. E Ló, ele vai como escravo também. Quando Abraão sabe disso, porque um dos servos de Abraão, um dos servos de Ló foge e vai dizer: olha, o seu sobrinho está como escravo do rei Quedorlaomer. Abraão, ele chama 318 soldados e vai ao encontro do rei Quedorlaomer. E ele consegue vencer. E ele traz tudo. Quando ele está trazendo tudo para casa, ele se encontra com Melquisedeque. E quando ele reconhece quem é Melquisedeque, o sacerdote do rei eterno, o sacerdote do Deus Altíssimo, ele entrega os despojos da guerra. Ele entrega 10%, ele dá um dízimo ali. Não quero que você se atrele agora a dízimo, por favor. É falar a palavra dízimo, já vê o bloqueio. Calma, crente. Calma, crente, vamos lá. Vamos lá, tem uma dimensão diferente para você tocar. Tem uma área diferente para você tocar, por favor. Vamos lá. E quando você reconhece isso, como Abraão reconheceu que Melquisedeque, se você parar para puxar na linhagem, quem era Melquisedeque? Melquisedeque, ele era filho, ele vinha da linhagem de Sete. Quem é Sete? Sete é o filho de Adão e Eva. Sete significa substituto. Sete é o pai de Enos, e Enos se torna um daqueles que a Bíblia diz que naquela época, vamos lá, que naquela época começou a pregar o juízo. Por quê? Porque o próprio Melquisedeque vem ensinar essas pessoas. Eu quero que você entenda isso. Está conseguindo entender a mensagem, igreja? Estou trazendo várias informações para eu começar a pregar, tá bom? Já começa a pregar. E também já encerro. Então fique atento comigo. Vai ser assim. Amém? A Bíblia diz que Noé, ele separou os animais puros dos animais impuros. Como é que Noé sabia qual eram os animais puros e os animais impuros? Se ainda não existia lei, se ainda não tinha ninguém para poder dizer, olha, segundo o próprio Melquisedeque, o próprio, esse grupo de sacerdote, ele veio para poder ensinar, ele veio para poder falar sobre as coisas sagradas, ele veio para poder ensinar. Igreja, esse Melquisedeque, ele está aqui até hoje. Se você começar a buscar esse Jesus de fato, ele vai te ensinar coisas impressionantes. Ele vai te ensinar como você desfazer obras do reino das trevas. Ele vai te ensinar como você desarticular espíritos das trevas, aonde você paralisar, o que você tem que fazer, que tipo de oração, que tipo de jejum. Esse acesso está aberto até hoje. Por que você não busca esse Deus? Por que você não entra nessa dimensão? No verso 2 ele diz, para o qual também Abraão entregou dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer Rei de Justiça. Melquisedeque quer dizer Rei de Justiça. Em segundo lugar, Rei de Salém, quer dizer Rei de Jerusalém, que significa Rei da Paz. Você consegue entender um sacerdote com todos esses atributos? Sem pai e sem mãe, sem origem, nem antepassados, quem é esse? Sem princípio de dias, nem fim de vida. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote permanente. Tem 3 pessoas na Bíblia que você vai encontrar com essas características, que não tem fim. Certamente depois nós terá um fim para essa. Na verdade, um passou pela morte, mas 2 ainda não. Um passou pela morte e já ressuscitou, que é Jesus. Os outros quem são? Quem lembra? Enoque, quem mais? E Elias. Amém? Que lá no livro de Apocalipse, na frente, vai falar sobre as 2 testemunhas lá na praça. Mas vamos voltar para a mensagem aqui para você conseguir entender. Essas são as características do Melquisedeque que agora está sendo passada no verso 2. No verso 3. No verso 4 ele diz: considerai, portanto, como era grande esse homem, a quem até mesmo o patriarca Abraão entregou todo o dízimo e todo o dízimo dos despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenha todos estes descendido de Abraão. Ele está fazendo uma analogia, está fazendo uma comparação. Olha, o de Levi podia recolher dízimos, o de Levi podia entregar sacrifícios, mas Melquisedeque também podia.
E o pai Abraão reconheceu isso. O pai Abraão entregou porque ele reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. Você vai ver no livro de João, capítulo 8, versos 56 em diante. A Bíblia diz que Jesus, ele está em um debate com os fariseus. E eles começam a dizer: porventura, você é maior que o pai Abraão? Porventura, quem você acha que você é? Aí Jesus fala bem assim para ele: vocês estão dizendo que vocês são de Abraão? Vocês são mentirosos. Vocês estão dizendo que vocês são de Deus? Vocês são mentirosos. Eu vi Abraão. Está conseguindo fazer alguma comparação, alguma analogia com Melquisedeque? Ele está dizendo: eu vi Abraão, eu conheci Abraão. Eles falam: ei, quem é você? Você tem quantos anos para você dizer que você conseguiu acompanhar Abraão? Jesus, ele estava se revelando ali. Jesus, ele estava se revelando. Jesus, ele estava dizendo quem era. Jesus estava falando que ele era o Messias. Jesus estava dizendo que ele era o próprio Melquisedeque. Ele estava dizendo que ele era o próprio sacerdote. Ele está dizendo: olha, segundo vocês, o sacerdote tem que ser da tribo de Levi, mas eu tive com Abraão, aquele que falou sobre as 12 tribos, aquele que separou sobre as tribos na época de Moisés. Ele viu quem eu sou, ele sabe quem eu sou. Você consegue entender, igreja? Você consegue identificar? Agora o próprio Jesus, ele está vindo como o supremo sacerdote. Como o sumo sacerdote, ele está dizendo: olha, eu quero que vocês entendam. Não é sobre vocês ficarem presos ao templo de Jerusalém. Não é sobre vocês ficarem presos aos sacerdotes, porque agora você tem um sacerdote. Agora vocês também são sacerdotes. Se vocês conseguissem entender o poder que você carrega. Se você conseguisse entender o poder que você carrega. Se você soubesse o tanto de poder que Deus depositou aí dentro de você, só que está embrulhado como uma forma de segurança, por você ainda não se reconhecer, por você ainda não saber quem você é. Na medida que você sabe quem você é, você se dispõe a ir para a cruz. Porque é sobre isso. Tem gente que fala: a igreja, eu nunca matei, nunca roubei, eu sempre fui direito, pergunte quem eu devo nessa cidade, eu sou assim, eu sou quase crente. Outros dizem: fulano de tal era um drogado, ó. Ainda bem que encontrou a igreja, hein? Porque essa é a ideologia que eles têm. A igreja serve para os prostitutos, para as prostitutas. A igreja serve para os drogaditos, serve para as pessoas que mexem com magia negra. A igreja serve para os perdidos, para os miseráveis da sociedade. Essa foi a ideia imposta do que é a igreja, quando na verdade a igreja é uma ideia de Deus. Tudo começa aqui, a missão começa aqui. A palavra igreja é eclesia, de dentro para fora. É o começo, não é o fim. Tem pessoas que estão há 30 anos na igreja e não sabem quem é. Tem pessoas que estão há 20 anos na igreja e não sabem quem é. E talvez você chegue em determinadas áreas da sua vida que Deus vai te abençoar, que Deus vai te prosperar. E aí você vai começar a saber quem você é. E no meio do caminho, sabe o que você vai fazer? Você vai querer desabilitar isso. Não, eu não quero saber quem eu sou. Eu não quero entender que eu tenho que resolver esse problema. Eu não quero entender que eu tenho que perdoar aquele miserável, aquela miserável. Porque eu gosto dessa emoção. Eu gosto de sentir essa raiva. Eu gosto de sentir essa ira. Só que você fica com a síndrome daquele povo que saiu do Egito para Canaã. Você fica rodando em círculo na vida. Toda vez que você vê a luz no fim do túnel, na verdade você não passa pelo túnel, porque antes do túnel você vira uma curva, porque você está andando em círculo. Existe uma utilidade em Jesus ter morrido, não é sobre ter uma religião, não é sobre porque existe demônio, porque existe Deus, porque existe a maldade, porque não é sobre esses porquês, é sobre os propósitos, é sobre as oportunidades, é sobre o livre-arbítrio, é sobre você entender quem você é e você não ficar escravo daquilo que o pastor disse, daquilo que o Papa disse, daquilo que o sacerdote disse, daquilo que a televisão disse, daquilo que o governo disse, daquilo que a NASA disse. Mas é sobre o que Jesus disse, é sobre o que Jesus está dizendo para você. E quando eu falo sobre o que Jesus disse para você, não é sobre você também trazer para outra esfera, de um âmbito religioso, como se Jesus só oferecesse coisas no âmbito de religião.
apenas na esfera de religião. Jesus, ele atravessa qualquer assunto. Jesus, ele atravessa qualquer ideologia. Eu quero que você entenda isso. Por isso que na cruz de Jesus estava escrito Rei dos Judeus, em latim, em hebraico e aramaico, porque era a linguagem política, a linguagem filosófica e a linguagem religiosa. Está dizendo, olha, ele avança todas as áreas, ele entra em todas as áreas. O que eu escrevi, está escrito, é isso aí. Jesus não quer te fazer uma pessoa melhor para te devolver para a família como um cordeirinho bonzinho. Não é sobre você não ter opiniões, ou não é sobre você ficar impondo a Bíblia ou cânticos na garganta dos seus familiares, no ouvido deles. Existe algo quando você se encontra com Jesus de verdade, que você é batizado. E não é um batismo de água, é um batismo de fogo. É um batismo que queima os seus ossos. É um batismo que cozinha o seu cérebro, que aumenta todas as suas frequências, que leva você em um estágio, em uma esfera completamente diferente daquilo que você conhece. É sobre esse evangelho que nós precisamos entrar. Não é sobre aquilo que nós estamos acostumados a ouvir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Não é sobre aquilo que nós gostamos de ouvir. Não é sobre aquilo que nos faz bem apenas. Mas é sobre eu me desembrulhar. É sobre eu olhar no espelho e saber quem eu sou com todos os meus defeitos. E lutar para brigar, para deixar esses defeitos numa cruz. E não é para eu voltar melhorzinho para a sociedade. Mas é para que Deus olhe para mim e diz, ali está o meu filho que tem utilidade para mim naquele tempo. Para que Deus olhe para você e diz, ali está a minha filha, ali está o meu filho, a qual tem utilidade para aquele tempo. É alguém precisa, é uma arma precisa para aquele tempo. Assim como ele pôde olhar para Jeremias, assim como ele pôde olhar para Paulo, assim como ele pôde olhar para Pedro, mesmo Pedro não sabendo quem ele era, mesmo Pedro carregando todas as marcas a qual ele carregava, mesmo ele olhando para Judas dizendo, Judas, tu tem utilidade. Porque você tem um DNA de traidor e você não está disposto a mudar. Então eu vou usar você na minha missão. Você vai ser usado por Deus de qualquer maneira. Eu quero te falar isso nessa noite. Ou você vai ser aquele que vai revelar as pessoas que realmente não são. Por quê? Quando você tem um DNA de perseguidor, você acaba destruindo o ministério de pessoas. De qual pessoa? Aquelas que não estavam dispostas a ser mudadas. Pesado, vamos lá. Todo mundo que desiste de um ministério porque achou que foi perseguido, é porque ela nunca esteve disposta a ser mudada e forjada pelo fogo de Deus. Eu estou desistindo, estou parando porque você quer continuar sendo como você é, e você não gosta de ser confrontado em uma zona que é confortável para você. Você está dizendo, Deus, até aqui eu permito que esse espinho atravesse. Aí Deus está dizendo, tá bom, o que eu tenho para você é depois desse espinho atravessado. E aí? Você vai ficar na zona confortável ou você vai querer saber o que eu tenho reservado para você? Ou você vai querer ver a minha revelação? Porque a sua felicidade está atrás desse espinho. Está quando você transpassa essa fase. Quando você não entende isso, você vai ser apenas mais um, movido pelo sistema. Seja ele religioso dentro das quatro paredes de uma igreja, seja ele político, seja ele industrial, seja ele digital, ou qual for. Você vai estar sempre querendo sobreviver, sempre querendo de alguma maneira que sobre um dinheiro a mais para você poder ir no shopping ou fazer uma viagem uma vez no ano. Sempre querendo que o seu marido volte melhorzinho para casa, ou sua esposa esteja melhorzinho, ou volte melhorzinho para casa, melhorzinha. Você sempre vai estar escravo daquilo que o outro vai trazer. Mas quando você tem uma identidade, quando você tem um encontro com Jesus, quando você já passou por todos os desafios a qual o Senhor colocou e está disposto a passar pelos outros que virá, tem uma paz que muda tudo, que excede todo entendimento. Tem uma alegria que muda, que transforma tudo. E agora você não está mais a mercê daquilo que vão trazer para você, daquilo que estão dispostos a depositar para você, porque você vai andar em uma frequência completamente diferente. Jesus, como ele vem como sacerdote, ele está dizendo exatamente sobre isso. Ele está quebrando esses protocolos.
Ele está quebrando todas as ideologias lançadas para aquele tempo. E quando nós continuamos aqui o texto, para nós encerrarmos, nós conseguimos entender misericórdia. 50 minutos, vamos embora. Já estou concluindo. Confesso a vocês que é necessário, não é sobre apenas passar uma mensagem. É sobre você entender. Talvez eu estou falando bem rápido, talvez eu estou trazendo um bocado de informação. Escute mais uma vez essa mensagem em casa. E quando eu falo para você escutar mais uma vez essa mensagem em casa, não é porque nós vamos ganhar visualização, não. Nosso canal é pequeno. É sobre você ser transformado, mudado. É sobre Jesus poder contar com você de fato. Vocês conseguem entender isso, igreja? Amém? Amém? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, só me encontrar aqui de novo para a gente poder terminar, que hoje tem Santa Ceia ainda. Vamos lá, dá tempo. Verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, lemos isso daí já. Vamos lá, verso 6. Contudo, este homem, que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida do que é inferior, do que o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica o que vive. E porque assim quer dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Vamos lá. Esse primeiro encontro, como eu falei, foi lá no capítulo 14. E quando Melquisedeque chega para quando Melquisedeque chega para Abraão, ele não chega dizendo: eu sou sacerdote dos hindus. Ele não chega dizendo: eu sou sacerdote dos budistas. Eu não sou sacerdote dos espíritas. Eu não sou sacerdote dos batistas, dos assembleanos. Eu não sou sacerdote de qualquer outra religião. Ele está dizendo: eu sou o sacerdote do Deus Altíssimo. Ele vem se apresentando como sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos lá, Gênesis 14, só para poder concluir isso aqui, igreja. Gostaria muito de conseguir ter entrado na mensagem, mas não consegui. Vamos lá. Após a volta, Gênesis 14, verso 17. Após a volta de Abraão, de sua vitória sobre Quedorlaomer, e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o quê? Trouxe o quê? Trouxe pão e vinho. Vamos lá. Como é que Jesus gostava de se encontrar com aquele povo? Como era a Santa Ceia deles? Era de quê? De pão e vinho. O pão, ele representa o processo de como Jesus, ele seria amassado, de como Jesus, ele apanharia, de como ele seria pisoteado, massacrado. E o vinho representa o sangue derramado. E o sangue derramado não é aquele sangue quando atravessaram os espinhos na cabeça dele e derramou. O sangue derramado não é aquele de quando deram chicotadas neles, tiravam os pedaços de carne das costas dele. O sangue derramado não é aquele sangue que quando transpassaram pregos de aproximadamente 8 centímetros nos pulsos e nos pés dele, derramou aquele sangue. O sangue não era o sangue de quando o soldado esbofeteou a boca dele ao ponto de estourar, talvez quebrar alguns dentes. Mas é o sangue de quando ele estava lá, nu, a vergonha da cruz. Jesus não estava com aquela fraldinha bonita que o pessoal coloca lá nos filmes. Não, ele estava nu. E ele era circuncidado para poder dizer que ele era um judeu que estava lá em cima na cruz. E quando furaram ali e derramou aquele sangue com água, é aquele sangue de vitória que está falando. É aquele sangue dizendo: ele está morto, mas ele ressuscitará. Tetelestai, está consumado, está finalizado.
Agora sim, agora sim. Agora sim vem um tempo de ressurreição. 3 dias de caos. 3 dias de angústia. 3 dias de violência. 3 dias de frustração. 3 dias de desespero. Era esse sangue que ele está falando, que ele está chamando eles para poder sentar à mesa e dizer: vamos comer do pão, vamos tomar do vinho, vamos tomar do suco. O pão era aquilo que era mais acessível para o povo de Israel. Em toda a mesa tinha um pão. Ele estava dizendo: eu estou acessível a todos. Não é apenas no templo, não é apenas por meio do sacerdote. Eu estou acessível a todos vocês. Em toda a mesa que vocês me convidarem, lá eu estarei. Vocês conseguem entender? Essa é a chamada da Santa Ceia. Essa é a chamada do milagre. Essa é a chamada do Criador, a qual está chamando nós para podermos sentar à mesa com Ele. Esse sacerdote que está vindo para poder dizer: você reconhece? Eu estou chamando vocês para o pão e vinho. Eu estava lá com Abraão. Eu estava lá com Moisés, quando diz: eu sou. Eu estava lá com Joel, eu estava lá com Ezequiel, eu estava lá com Daniel. Eu atravessei, sabe, porque eu não tenho início por pais, eu não tenho início por mães. Eu não tenho meio, eu não tenho fim. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o ômega, eu sou o alfa. Era nesse nível que ele estava se apresentando e representando, e eles não conseguiam identificar tudo que era gerado no coração dele. Era um ódio daquele ser, daquele homem, dizendo que era tal pessoa. Mas tudo que Jesus carregava nos seus olhos era um amor, que fazia eles ficar com mais raiva. Tudo que Jesus carregava nos seus olhos era um fogo diferente, que não era visto aos olhos humanos, mas aqueles que eram quebrantados, aqueles que tinham sede e desejo para reconhecer, esse Deus conseguia ver. Até um cego conseguia sentir, ao ponto de gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Porque não era sobre o que os olhos podiam ver, mas era sobre o que você conseguia compreender. Era sobre o que você consegue entender. É sobre em que dimensão você quer viver. É sobre aonde você quer entrar. Até o próprio Davi, lá no Salmo 110, verso 4, ele diz: aquele que foi ungido pelo Senhor e pelo próprio Melquisedeque. Você consegue entender? Ele atravessa gerações. Ele atravessa gerações. E hoje ele nos chama para essa mesa. Hoje ele nos chama para nós ceiarmos, para nós sermos transformados, curados. Porque o pão é para você lembrar. Não é para você lembrar da salvação. Não é para você lembrar do pecado. Mas é para você lembrar o pão e o vinho. O pão e o suco. É para você lembrar que Ele morreu por você. É para você nunca poder negar, dizendo: não, ninguém me ama. Não, Ele te amou ao ponto de morrer por você. Exclusivamente por você. Tem um lugar reservado para você. Esse pão e suco é para dizer: eu estou com vocês, lembrai-vos de mim. Ele está dizendo que é para você lembrar dele. Não é para lembrar da salvação, não é para lembrar dos pecados, mas é para você reconhecer. Quando você bebe indignamente, ele está dizendo sobre você não reconhecer que ele morreu por você. É sobre você não reconhecer a cristandade. É sobre você não reconhecer o poder do Messias que ele é. Quando diz de tomar indignamente: eu pequei hoje, eu acho que eu não devo tomar. Não, você precisa mais do que qualquer um. Você precisa, é necessário entender. Não é eu que determino como pastor. Hoje o irmão Júlio Creude, ele está de castigo, não pode tomar a Santas, qual é o nomezinho que usa geralmente? Disciplina. Está de disciplina, vai ficar 6 meses no banco sem tomar a Santa Ceia, porque ele pecou com a igreja. Não, por favor. Quando eu, como pastor, eu determino que alguém pode ou não pode tomar a Santa Ceia, eu estou sendo juiz dessa pessoa. E a Bíblia diz que nós não fomos chamados para ser juiz, nós fomos chamados para amar. A única vez que Deus permitiu que nós fôssemos juiz, nós matamos o filho dele. Nós o condenamos. Nós carregamos ele de pecado, sim. Nós o julgamos, você consegue entender? A Santa Ceia é uma hora de comunhão, de relacionamento. É uma hora de renovação.
É hora de você entender que o seu DNA pode ser transformado por Jesus. É hora de você entender que toda maldição hereditária se encerra em Jesus. É hora de você entender que os seus ossos são renovados em Jesus. As suas células são renovadas em Jesus. Os seus glóbulos sanguíneos, o seu cérebro, a sua massa cinzenta. Sim, tudo isso é renovado em Jesus. Gostaria de chamar os oficiais aqui à frente. Vamos lá. Igreja, eu sinto falar a vocês. Eu não consegui pregar o sermão lindo a qual Deus me deu essa tarde.